Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando o jogo do Corinthians. E o Ronaldo Giovanelli rasgou elogios a Yuri Alberto, autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, no último minuto. Vamos acompanhar aí e ver o que o Ronaldo achou deste jogo. Tô falando, a gente reparte a alegria. A gente divide. Tá feliz? Que coisa, que sacanagem que fizeram com o Yuri puxar o calção do bebê. Tava muito calor, bebê. Daí tava de sunga, achou que ia mergulhar. Ele mergulhou no braço da torcida curitana, no braço da Fiel ele mergulhou. Foi bem demais ontem. Entrou bem no jogo, não perdeu muitos lances, brigou pelo jogo no finalzinho. E o Pedro Milans estreou ontem, marca muito bem. E depois colocou o Mateuzinho para fazer um jogo mais ofensivo, que também foi ofensivo o time do Corinthians. E o Vitinho? O Gabriel também foi bem, o menino que estreou na zaga ali, junto com o Ramalho. Meu Deus, que time é esse, hein? Ai, meu Deus. Justiça do futebol. E você sabe, no último minuto. E você sabe qual é o apelido do Pedro Milans? Você vê que o futebol é injusto. O Ronaldo, no discurso desse com o Corinthians... Eu tenho mais uma boa pra você guardar aí. Você sabe qual é o apelido do Pedro Milans? Qual? Milans se me abraça. Você não falou isso. Falei, bebê. Um barulho na minha cabeça repercute. Antigamente você era mais exigente com jogadores mais conhecidos, calma, estamos no começo da temporada, não é? menina. Porque se for pegar tudo a fogo e ferro, eu vou brigar com a arbitragem que já foi aí, ó. Todo mundo falou que foi falta e ele foi afastado. O juiz erra, bebê. E fiquei feliz com a saída do Félix Torres. Então o ano pra nós tá começando. Nós não podemos ver só coisa ruim. Eu tô querendo você ter que sorrir. Sorria. A vida é uma alegria. É isso, bebê. Eu tô sorrindo mesmo, porque era clássico e o Inter ganhou do Grêmio, e tá tudo bonito. Amassou o Grêmio. E a segunda-feira começou em alta voltagem, produtiva, altamente profissional, passional. Começou cedo no grupo, hein, meu Deus? Seguinte, vem comigo, presta atenção. O rival do Palmeiras, o Corinthians, que venceu nesse final de semana, ou melhor, que venceu ontem, né? Mais fácil falar que venceu ontem do que no final de semana. Estela Gomes, mais até do que vencer ontem, o time já está projetando os próximos dias, porque essa é uma semana decisiva, crucial, né? Crucial, não só pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, mas também no domingo, que tem a Supercopa Rei do Brasil contra o Flamengo. Quem está posicionado lá no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista, é a Estela Gomes, para falar sobre todos os detalhes do jogo de ontem e também dessa semana importante, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Boa tarde, querido. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Taon. É isso mesmo, semana importantíssima para o Corinthians. Vem de uma vitória também importante contra o Velo Clube. E é verdade que com proporções diferentes, já que o grande objetivo é o jogo de domingo. Mas sabe da importância que é porque vinha de 3 jogos sem vencer, né? Aquela derrota contra o Bragantino e depois dois empates consecutivos em clássico contra Santos e São Paulo. Então, de fato, foi que deu um ânimo e não deixou com que o Corinthians tenha uma certa instabilidade na competição. Voltou à zona de classificação e voltou com uma vitória importante no interior de São Paulo. O Corinthians de Dorival Júnior chegou a entrar com um time com força máxima, né? Nos últimos 2 clássicos, entrou com um time misto contra o Velo Clube, com atletas que não costumam ser titulares, como o Pedro Milans, por exemplo, que estreou lateral direito, muito elogiado por Dorival Júnior. Tinha Hugo também na lateral, tinha Vitinho no ataque, Charles no meio-campo, jogadores que não costumam iniciar. Isso porque é uma rodagem que o Dorival Júnior vem fazendo desde o início do Campeonato Paulista. Ele disse que seria um campeonato muito difícil e visando principalmente o jogo contra o Flamengo em Brasília, no Mané Garrincha, neste domingo. Inclusive, antes tem um jogo de quarta, né, contra o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, e o Dorival já adiantou em coletiva que deve dar uma segurada em 3 ou 4 atletas visando a partida do fim de semana. E tem um jogador que é muito tratado com muita cautela, né, que é Memphis Depay. Memphis ainda não jogou em 2026, ele vinha tratando de uma lesão no joelho que vinha o incomodando desde o fim de 2025, já voltou a treinar com os atletas, não chegou nem a viajar contra o Velo Clube, mas pode ganhar minutagem nessa partida no meio da semana, para quem sabe estar disponível, né, à disposição de Dorival Júnior para o jogo contra o Flamengo. Além disso, meu amigo, Dorival Júnior não tem Martínez ainda, né? Mais de 20 dias de atraso desde a reapresentação do Corinthians, ainda segue na Venezuela
Venezuela tentando a renovação do passaporte, o que tem incomodado muito a comissão técnica. E Dorival disse que vai precisar, quando retornar, reconquistar a confiança, tanto da comissão técnica quanto do elenco. Bom, bora falar um pouco de mercado, né? O Corinthians que vem trazendo algumas contratações, como Gabriel Paulista, Matheus também, Pereira chegou há pouco tempo, Pedro Milans também lateral direito. Há um interesse muito forte no Rony, que hoje está no Atlético Mineiro. É um atleta que o Dorival Júnior gosta muito, jogador de 30 anos, mas há um entrave em relação a questões financeiras, né? Por quê? O Corinthians quer o empréstimo, já que está sem dinheiro. O Atlético Mineiro só aceita a compra, na casa de 25 milhões de reais. E aí o Corinthians poderia utilizar a dívida que o Atlético Mineiro tem com o time, que é por conta da compra do Fausto Vera, mas ainda assim é um valor menor do que estipulado por Rony. Então, há alguns entraves, não há uma negociação em andamento, por isso o Rony está e deve estar, na verdade, relacionado para o clássico de domingo contra o Cruzeiro, mas a gente vai ficar de olho porque pode pintar alguma novidade, sim, de Rony no Corinthians. Volto com você, meu amigo. Valeu, Estela Gomes. Rapaz, que loucura, hein? Rony rústico no Corinthians. O torcedor não gostou muito, não. Acho que até por isso o time deu uma recuada, a diretoria recuou depois que veio à tona aí essa negociação que, pelo que a gente ouviu, né, estava caminhando bem e que agora está em stand-by. Bora falar... Rony. Tá. Vamos começar com o Rony ou vamos começar com... Não, vamos começar com o Tchoca. Que é a informação? O Tchoca é quente. O que aconteceu? Saindo. O Tchoca tá indo embora e é um negócio assim, que o Corinthians julga ser muito bom, porque ele vai cumprir algumas partidas. Ele vai cumprir algumas partidas no Torino até o final da temporada europeia. A gente está no meio para o final da temporada europeia. Foi solicitada uma proposta via empréstimo com uma obrigação de compra. Para o empréstimo, o Corinthians vai receber 1,5 milhão de euros pelo jogador. Obviamente já tem umas metas ali a serem cumpridas que vão se transformar em obrigação de compra. E aí depois vai ter um valor para o Corinthians receber e o valor global disso vai ser no total de 6 milhões de euros. Então é uma negociação que o Corinthians vai receber pelo empréstimo e depois vai receber pela compra obrigatória. Então, assim, é um jovem zagueiro. Muita gente na rede social falou, vai vender o jovem, vai assim do nada e tal. Mas é um valor que o Corinthians recebe pelo empréstimo e depois a venda final. Torino, braço Rafa Valente aí, né? É o Rafa que torce pro Torino. O Torino que, assim, o Hernan explicou a situação do Tchoca. O Tchoca foi a segunda opção do Torino, porque o time italiano forçou muito pela contratação do David Ricardo, do Botafogo. Ah, sim. É a informação que até eu e o Bruno Andrade a gente tinha. A primeira opção deles. Exato. Tentou, fez uma oferta de empréstimo, Botafogo falou que sem chance, depois aumentou para 5 milhões de euros, depois 7, Botafogo recusou tudo, e aí o Corinthians empresta com essa obrigação de compra. Mas assim, o David Ricardo era a primeira opção do Torino, que agora contratou o João Pedro Tchoca, que renovou o contrato, acho que foi em dezembro com o Corinthians. Ele renovou. Até 2030. Então, é um movimento diferente até de uma certa maneira, porque você renova com o rapaz até 2030, há um mês atrás, e no mês seguinte você empresta ele. Então... mas acho que renova justamente para segurar, né? Para ter uma valorização. Mas essa é a estratégia. Isso. Não é? Conta para ele, Bruno. Explica para ele. Aqui na Europa frequentemente acontece isso. Você renova o contrato do jogador, geralmente jovem, né? Então a ideia é, eu renovo com você, mas te empresto. Ele valoriza e depois todo mundo ganha. É melhor fazer isso do que correr o risco de deixar o contrato expirar, vai embora sem custos ou mais. Se o Corinthians empresta o Tchoca com um contrato curto, quando ele volta ele está valorizado, mas o tempo é curto para poder negociar. Então a estratégia normal aqui na Europa, enfim, qualquer outro lado se você confia no talento do jogador, tem pouco espaço atual no elenco atual, você renova, empresta e depois todo mundo tira lucros disso. Eu dei uma olhadinha aqui na nota que o Corinthians até soltou, confirmando o que a gente já estava apurando e o que já estava saindo na imprensa italiana. O Di Marzio, que é um cara que é muito conceituado no mercado italiano, o cara é um monstro no mercado italiano, Gianluca Di Marzio. Foi ele quem deu primeiro essa notícia. O Corinthians tem ali uma cláusula, junto com o Torino, dele cumprir 10 partidas. Ou seja, a gente está na metade para o final da temporada europeia, ele cumprindo 10 partidas em campo pelo Torino, automaticamente vira uma obrigação de compra
por 4,5 milhões de euros. Então o Corinthians já recebe 1,5, então o valor global, como eu disse, 6 milhões de euros pelo jogador. Do campeonato italiano, agora foi a 23ª rodada. Então, ele tá virando o turno praticamente. Já virou, né? Já virou o turno, foi a 23ª rodada. Então tem 14 jogos aí pela frente, 15 jogos pela frente. E geralmente ele tem que cumprir pelo menos 45 minutos, não é só entrar em campo. Geralmente quando você coloca número de jogos, os jogos estão condicionados a pelo menos 45 minutos. Uma minutagem mínima ali. E a gente pode ir para a história do Rony? Porque eu tô curioso. Antes de ir para a história do Rony, eu quero esclarecer a história do Alisson. Boa. Muito boa essa. Alisson é o seguinte, o Corinthians ainda não depositou, não fez o Pix para o São Paulo, R$1 milhão até agora. Eu estava entrando aqui, estava microfonando, ouvindo vocês aqui, estava falando com uma fonte sobre o Pix do Corinthians, ainda não. Por que o São Paulo está tranquilo em relação a isso e não convocou o Alisson para treinar ainda hoje? Porque há uma conversa muito bem alinhada. Marcelo Paz e Rui Costa, as duas diretorias, ou até mesmo os dois presidentes, o Arri Massis e o presidente e o Stabile, Osmar Stabile do Corinthians, estão muito bem alinhados numa conversa. Terça-feira, essa semana, o Corinthians vai arrumar o dinheiro. O Corinthians não tem esse dinheiro no caixa. Você vê lá o caixa do Corinthians, você abre o caixa lá do Corinthians, não tem esse 1 milhão. Mas o Corinthians vai arrumar esse dinheiro porque já está tudo alinhado, está tudo apalavrado, está tudo feito, a negociação está apalavrada, já tem troca de documentos ali de que vai pagar esse 1 milhão à vista. Como o Corinthians vai arrumar, essa semana o Corinthians vai dar um jeito para arrumar esse 1 milhão à vista. O São Paulo não solicitou que o Alisson volte ao CT da Barra Funda para fazer os seus treinamentos nos horários em que ele estava fazendo, alternativos ao restante do elenco. Então, assim, o Alisson segue esperando. Assim que cair o Pix, ele vai se apresentar lá no CT Parque Ecológico, né, no CT do Corinthians, e aí começa a sua trajetória no Corinthians. Enquanto não cair o Pix, ele não vai. Por enquanto, até agora, enquanto a gente está no meio da nossa live aqui, 9h30 da manhã, tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma chance de melar o negócio, não tem nenhuma rusga entre as diretorias, não tem nenhum planejamento contrário ao que está tudo certo desde a última sexta-feira. É só questão de alguém chegar lá e confirmar esse pagamento de R$1 milhão pelo empréstimo. Caiu o Pix na conta, Alisson pega o carrinho dele lá e vai embora para a Zona Leste. Você não tem mais volta, né? Não. Já chegou numa situação que, ele tem que sair. O Hernani já tinha contado antes lá que... Caminho sem volta. Tem mais, já estava treinando separado. É um caminho sem volta. O que você está lendo aí? Não, eu tô lendo que o pessoal tá. O Rony tem a cara da Fiel. Diz que esse papo do Rony é mentira, mandou. Tá muito dividido. A gente vai falar. Deixa eu só dar um toque, duas sobre o Corinthians aqui. Héctor Hernandes, boa. Rescindindo o contrato com o Corinthians, deve assinar rescisão. Jogou poucas partidas pelo Timão, né? Acho que tem poucos gols também. O Corinthians estima ali uma economia de 4 a 5 milhões de reais com essa saída antecipada dele. Ele tinha contrato até o final desse ano, estava fora dos planos, treinando separado, deve assinar nos próximos dias a rescisão de contrato. Não vai deixar nenhuma saudade. Não. Outro reforço que deve chegar hoje, Caio César. Boa. Chegada prevista às 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Aero Caio César? Até o horário, a gente sabe. Fala fonte, meu filho. Fala fonte, meu irmão. É o que tá no Zenit? Não, Al Hilal. Não, Al Hilal. No Al Hilal, Al Hilal. Porque tinha aquela coisa dele jogar os 2 jogos. Ele ficou disponível para 2 jogos. Até o crédito pro pessoal da Gold, que eles estavam transmitindo o jogo do Al Hilal. Isso, aí entrevistaram ele depois. E ele saiu correndo depois do jogo. Que se emocionou e tal. Não. É que ele jogou ontem lá. Isso. Entendi. E aí depois ele saiu voado para não perder o voo. É isso. Saiu voado para não perder o voo. Então às 5 da tarde ele chega aqui, é isso? E 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Então quem quiser receber o Caio Jorge... Não, Caio Jorge não. Caio César. Caio Jorge ontem tomou uma cervejinha. Será que era mijo? Sei lá, Não, sei que tem ficado bastante atrás ali dos gols. É cerveja ou é outra coisa? Em BH é liberado, né? Em BH é liberado. Ali é breja. Então era cerveja. Não, no dia da final da Copa do Brasil, eu nunca tomei tanta cervejada na cabeça como. Ô, louco. Qual? Do Corinthians e Vasco? Não, na final do ano passado, retrasado. Qual foi? O Galo e Flamengo, aquela treta toda. É verdade, deu uma confusão. Eu tô, assim, juro, machucou de furar minha cabeça. Aí eu fui ver, era um torresmão.
É verdade. Levou um torresmo? Eu levei uma torresmada na cabeça. Torresmada na cabeça. Mas por que jogaram em você o torresmo? Porque começou a sair aquela treta, que os caras invadiram. Eu lembro, que vi. Aí depois polícia, lamentavelmente. Aí e tal. sobrou pra você. E aí eu fui ver, cara, saiu um negocinho aqui. Sangue? Era um torresmo. Que isso, que nojo, torresmo velho. furou minha cabeça. Quer falar do Rony, então? Vamos falar do Rony. Vai atrás dessa história do Solari, que não param de perguntar aqui. Vai lá, manda Tem mensagem. aí. Manda mensagem. Acorda o Paz aí. Manda mensagem pra ele. Que Acorda o história é Paz essa do aí. Solari. Vamos lá. Tira a paz dele aí. Essa história do Rony, ó, o Cristiano Ferreira tá perguntando, a Laura também tá aqui com a gente. Ó, CR7 no Corinthians, essa eu acho que não é verdade, tá? Mesmo porque ele tá buscando o milésimo gol. E no Corinthians ele não teria essa tranquilidade, porque quem tá fazendo gol mesmo no Corinthians é Yuri Alberto. Isso quer dizer que então o Cristiano Ronaldo seria reserva no Corinthians por Alberto. E ainda tem o Pedro Raul, né? Mas agora abriu a vaga do Hector Hernandes, que tá É a terceira opção ali. Isso, seria uma boa terceira opção. Tem que comer banco. E o Rony? Vamos atualizar ainda aí. tem o Rony chegando, hein? Brigadura, hein? Rapaz. Porque assim, eu vi repercussão, acho que talvez mais negativa na rede social. Mais negativa? Eu acho que foi... Lá na Turiaçu. Como é que tá a enquete? Lá na Turiaçu. Peraí, a enquete primeiro. A enquete, como é que tá a enquete, Leão? Ele não quer falar Turiaçu. Vai ser ídolo da Fiel, 40%. Volta Romero, 60%. É que a questão de ser ídolo da Fiel é muito pesada também, né? Mas é que os caras colocaram umas opções aí. Muito 880. Mas o Rony é meio Romero, né? Não é? Eu acho que o perfil assim... Em que sentido? Guerreiro dentro de campo, Muito. se dedica. Se mata. Você concorda assim. Você Se concorda. mata. Eu acho que a torcida do Palmeiras gosta é grata ao que o Rony fez. Mas pro Palmeiras eu acho que o torcedor não gostaria de tê-lo de volta. É que assim, eu vi muito volta a Transferban. Putz, eu fiz. Aí é sacanagem, pô. Saudade Transferban. Era bom quando eu tinha o Transferban, hein? É verdade. A gente era feliz com o Pode Transferban. pode rir, cara. Ele quer rir muito, mas pode rir. A gente era Conta, feliz. Guilherme, olha aqui. Não, pode rir, não tem problema, Mas cara. peraí, tá rolando o negócio? Não, mas, eu vou te falar, Vamos cara. explicar a situação, né? Porque... Tá rolando a negociação, tá rolando o interesse é real. Obviamente, quem sou eu? Vocês sabem melhor, vocês convivem comigo, vocês apuram comigo. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, um profissional muito equilibrado. Quem sou eu para querer desmentir dirigente ou querer confrontar dirigente? Respeito muito o Marcelo Paz, aliás, que eu admiro muito. E o Marcelo Paz tem dado entrevistas, deu entrevistas ontem aos colegas que estavam lá no estádio, falando que o Corinthians se interessa e monitora. Os colegas têm escrito em caixa alta, monitora o Rony. Respeito. A minha apuração, que é do lado do Corinthians e também do lado do Atlético Mineiro e do lado do jogador, ela é um pouquinho mais avançada. Por quê? Porque tem, assim, um aval do lado do jogador para uma negociação e para uma transferência do Corinthians. Tem um interesse do Atlético Mineiro em negociar o Rony. O Rony ontem estava relacionado, mas o Rony, por exemplo, não participou da partida. O Rony não tem entrado com o Sampaoli. Teve algumas oportunidades, é bem verdade, principalmente na temporada passada, mas não é um jogador que... Hoje por exemplo, para dar um exemplo claro, o Sampaoli prefere o Bernardo que o Rony. Sim. Não, e o atleticano também. O atleticano também. Ontem o Rony foi vaiado na escalação. Quando saiu a escalação no telão da Arena MRV, sacanagem também. O Rony foi vaiado. Eu acho, pelo menos. Então, assim, o clima lá não é tão legal para o Rony. Aí o Corinthians, obviamente, entende um pouco dessa repercussão das redes sociais. O Corinthians entende também que é uma negociação que, além da questão financeira, tem a questão da repercussão do torcedor. Então, o Corinthians, nas declarações, freia um pouco aquilo que poderia ser algo mais acelerado. Mas você acha que freou por conta da repercussão? Às vezes acontece. Existe uma cautela, principalmente em relação a valores. Sim, que é caro. Da parte do Corinthians. Isso eu vou ser bem sincero, porque eu ouvi de todas as partes. Porque o salário dele é alto. O salário dele é alto, né? Tem que negociar luvas, tem que negociar cláusula de premiação e tem que pagar o Atlético. Porque o Atlético fez um investimento para tirar do Palmeiras. Então, assim, não é uma negociação simples, só que aí tem um componente que é decisivo nessa negociação. Para além do desejo do
Rony. Qual é? Dorival Júnior. Dorival quer? O Dorival Júnior aprova a contratação do jogador. Exatamente. Gosta muito do Rony. E vou dizer uma coisa para vocês. O Marcelo Paz, repito aqui, que é um cara, é um gentleman, é um cara muito educado, é um cara muito cauteloso, é um cara muito sincero, principalmente. Na entrevista que ele dá ontem, ele deixa uma letra muito importante. É um jogador que não se machuca, é um jogador que se entrega dentro de campo. Verdade. É um jogador que tem muitas partidas durante o ano e é um jogador que a gente monitora, é um jogador que a gente observa. Então, assim, tira o monitora e tira o observa, o que eu sei que toda a diretoria do Corinthians e toda a comissão técnica tem no Rony um perfil que o Corinthians quer, é um jogador que atua em várias partidas, não esteja no DM. E isso o Rony não fica mesmo. E um jogador que se entregue taticamente. Isso ele o cara faz que muito. cumpre função. Isso que eu ia falar do Rony, só complementando que o Hernando tem uma informação, o Rony pode chegar ao Corinthians, mas tem um cara que não vai chegar, que é o Júnior Santos. Que é o nome que a gente tinha no radar, que a gente estava apurando sobre isso. É um jogador que o Corinthians gostava, chegou a iniciar negociações, só que teve um desacordo ali com o Atlético Mineiro, questão de valores, então o Júnior Santos não vai pintar no Corinthians. A informação do Vinícius Nicoletti, está no espn.com.br, e ele também confirmou aqui ontem à tarde, foi a seguinte, viu, Bruno, que seriam até 4 anos de contrato, 3 com opção de uma renovação de mais um. O Nicoletti trouxe essa informação ontem. Isso. Na primeira matéria que a gente subiu aqui, tem esse detalhe também. Que é o seguinte, 3 mais 1 de contrato. Tinha mais uma informação também que a gente tinha trazido. Não sei, eu vou ler o que o Vinícius passou, tá? Que o Sampaoli aceitou liberá-lo. Sim. E que o Rony já tinha até um salário acertado com o Corinthians. E faltava, como você falou bem aqui, e tá na matéria com a gente também. É que faltava acertar essa forma de pagamento. É porque pro Atlético. O Atlético Mineiro tem que colocar uma grana. Ele tem uma dívida com o Corinthians. 25 milhões, é muito então, 4 de euros. Exato. É muito dinheiro. O Atlético Mineiro tem uma dívida com o Corinthians. Mas o Corinthians tem esse dinheiro, gente? O Corinthians tem uma dívida do Fausto Vera. Isso. Que é mais ou menos 20 milhões de reais. 22, né? 22. E aí foi especulado que poderia envolver essa dívida para bater o valor da compra, né? Porque se a gente tá falando que o Pix do Alisson ainda não caiu, para pagar 1 milhão, vai ter 25? Eu acho que é diferente a história. Essa internamente no Corinthians, essa é uma preocupação da imagem da organização que o Corinthians quer passar para o torcedor, porque assim, o Paz chega, dá uma organizada, arruma transferban, paga a dívida, salário está em dia, o Corinthians não deve salário. Para o Memphis deve, o Memphis é outra parada, esquece o Memphis. É outro centro de custo. É outra parada, é outro centro de custo, é isso. Corinthians e Velo Clube fizeram uma partida morna no Benitão, em Rio Claro, São Paulo, neste domingo, que caminhava para um empate sem gols, que seria ruim para os dois times. Aos 45 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto aproveitou o rebote de um chute de Vitinho e mandou para o fundo da rede. Com o resultado, o Timão chegou a 8 pontos e pulou da 9ª para a 4ª colocação. O próximo jogo do Corinthians será contra o Bahia na estreia pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro. O duelo seguinte no Paulistão ocorrerá contra o Capivariano em 5 de fevereiro, às 20h30, na Neoquímica Arena. Já o Velo Clube sofre a 3ª derrota e permanece na 13ª colocação, com 5 pontos. Na 6ª rodada, a equipe enfrentará o Noroeste no próximo domingo, às 16 horas, no Alfredo de Castilho. O Corinthians concretizou o empréstimo do zagueiro João Pedro Ciocca ao Torino, da Itália, com obrigação de compra. Segundo o clube, o empréstimo será até o final de junho e renderá 1,5 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões na cotação atual. Se, nesse período, Ciocca disputar 10 partidas pelo clube italiano por pelo menos 45 minutos, será efetivada a compra pelo valor de 4,5 milhões de euros, 28,2 milhões de reais.
Há ainda a previsão de 1 milhão de euros, 6,2 milhões, pelo cumprimento de metas previstas em contrato. Em caso de uma futura venda do zagueiro de 22 anos pelo Torino, o Corinthians terá direito a 12% do lucro do negócio. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior comentou a saída de Tchoka. É uma oportunidade na carreira, é um novo passo. Quando cheguei aqui, era o quinto zagueiro, foi valorizado, jogou e deu uma resposta às categorias de base do clube. É um atleta que vai ganhar um passo na carreira. Espero que seja muito feliz. Um jogador que fez por merecer. Acabou sendo agraciado com uma venda definida. Espero que vá muito bem e complemente sua carreira de forma positiva. Tchoka chegou ao Corinthians em 2019, com 16 anos. Foi campeão da Copa São Paulo em 2024. Pela equipe profissional, disputou 33 partidas, tendo marcado um gol. Foi campeão paulista e da Copa do Brasil no ano passado.